Então, bom dia para todo mundo e vamos mais uma vez fazer essa meditação do Evangelho, a palavra de Jesus, que chega sempre ao nosso coração para nos iluminar no nosso caminho, sobretudo na nossa decisão que deve se renovar a cada dia de seguir os seus passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria reconhecer e venerar o Cristo dos pobres, concedei-nos por sua intercessão servir os pobres e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 19, os 10 primeiros versículos, e é a narração muito conhecida e muito inspiradora também do encontro de Jesus, que entra em Jericó e encontra lá o famoso Zaqueu, que está em cima de uma árvore, motivado aparentemente por uma curiosidade, mas na verdade atraído pela força de Jesus, que certamente ele deve ter escutado falar muitas vezes e portanto despertou no coração de Zaqueu o desejo de ver Jesus. Ontem nós ouvíamos a narração de Jesus que passava pela estrada, também chegando em Jericó, de um cego que escutou o barulho das pessoas que passavam e perguntou quem era, o que estava acontecendo, e disseram que era Jesus, e ele gritou por Jesus. Aqui nós podemos também fazer um paralelo, tanto o cego que enfrentou dificuldades para encontrar-se com Jesus, como Zaqueu. Diz que Zaqueu era muito baixo, e diante daquela multidão não conseguia aproximar-se de Jesus, nem ver Jesus. A mesma coisa o cego, o cego estava sentado no chão e diante da multidão também não podia encontrar-se com Jesus e aproximar-se dele. Então, tanto o cego faz um esforço, isto é, grita e não se deixa intimidar, como Zaqueu, que sobe na árvore para ver Jesus. Aqui existem elementos muito importantes para a nossa meditação. Primeiro, a caracterização de Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um chefe dos cobradores de impostos e se diz que era muito rico. Mas mesmo nessa situação de Zaqueu, sendo uma pessoa muito rica, se diz que ele era muito baixo. Então vejam que a riqueza, claro que aqui se fala de uma estatura, mas nós podemos pensar também na própria mediocridade de vida. Isto é, uma pessoa que tinha muitos bens materiais, mas não tinha uma vida elevada. É interessante que o cego que estava à beira do caminho não tinha nada. Então nós temos aqui duas situações, uma pessoa que não tinha nada, o pobre, o miserável, mas também o rico. Então ninguém é excluído do encontro com o Senhor e do chamado do Senhor. Vejam que Jesus manda chamar o cego e aqui Jesus chama também Zaqueu para que ele desça da árvore. Então Zaqueu é este, entre aspas, que nós não podemos dizer, um simples curioso. Ele queria ver Jesus, não conseguia, mas não desistiu. E, portanto, não pode ser somente uma curiosidade. Seria muito errado nós pensarmos que Zaqueu é apenas um curioso que, ouvindo falar de Jesus, queria também vê-lo. Mas de forma nenhuma. Todo o Evangelho vai demonstrar que, mais do que uma simples curiosidade, Zaqueu tinha um desejo de mudança de vida. Não foi uma mágica. A presença de Jesus na sua casa não provocou em Zaqueu, assim de forma instantânea, uma mudança de vida, mas revela o seu desejo. Por um lado, nós temos esse desejo que faz Zaqueu até superar as dificuldades, subir na árvore,
Mas ao mesmo tempo nós percebemos também em Zaqueu uma fraqueza. Mesmo com o desejo, ele não tinha força para mudar sozinho. É preciso acolher Jesus em sua casa. Isso nós podemos também comparar com a nossa experiência, né? Quantas vezes nós até temos a consciência, temos o desejo, temos a vontade da mudança, da conversão, mas somos como Zaqueu, isto é, muito apegados aos bens materiais, mas também queremos fazer um esforço, e é preciso que nós façamos esse esforço. Não é a salvação que depende do esforço, mas o nosso esforço demonstra o nosso desejo de salvação. Então aqui há a diferença fundamental. Então não é o nosso esforço que nos salva, mas o nosso esforço que demonstra que queremos ser salvos. Mas o sujeito da salvação é o próprio Senhor. Então, quando Jesus passa por ali, vê que Zaqueu está em cima da figueira. Isso é importante porque logo no final do Evangelho, Jesus vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa porque também este homem é um filho de Abraão. A figueira é uma das árvores, entre tantas outras, que representa o povo de Israel. Nós lembramos ali o próprio Natanael, que também está sob a figueira, e Jesus diz: eis aí um autêntico israelita. E aqui Zaqueu está em cima da figueira, ou seja, ele está ligado ao povo, apesar de sua situação de pecado e considerado um pecador público, porque é um colaborador do poder estrangeiro. Mas mesmo assim, apesar da sua fragilidade, da sua miséria, ele não foi decepado desta árvore. Há sempre a esperança de que, de fato, se converta, mude de vida. Então, o que é que acontece? O fato curioso é que Jesus, ao passar, vendo Zaqueu, vai dizer: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Aqui nós vamos encontrar essa expressão hoje duas vezes, tanto neste versículo, quando Jesus chama, no versículo 5º, como também no versículo 9º, já na finalização do Evangelho: hoje a salvação entrou nesta casa. É interessante que essa expressão, hoje, aparece várias vezes no Evangelho de São Lucas. Poderíamos aqui lembrar algumas delas, quando anuncia-se o nascimento de Jesus, os anjos cantam glória a Deus nas alturas e anunciam aos pastores: hoje nasceu para vós o Messias, o Salvador. Eis a alegria, que nós anunciamos. Depois Jesus, quando entra na sinagoga de Nazaré e faz a leitura do livro do profeta Isaías, no final da leitura, Jesus diz: hoje está se cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. Até mesmo um pouco antes, no batismo de Jesus, veio a voz do céu que dizia: este é o meu filho, hoje eu te gerei. Agora, na situação do encontro de Jesus com Zaqueu. E por fim, lá na cruz, quando Jesus diz para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Então esse hoje é de fato o momento propício, não é somente um dia, mas é um momento propício do encontro com o Salvador, o encontro com a salvação. Então é o nosso hoje, tendo mesmo a consciência de que nós não conseguimos nos salvar nós mesmos, mas nós podemos fazer um esforço de subir na árvore, porque a árvore existe. Então é um sinal de que é possível. É fácil? Não. Muitas vezes é muito difícil, mas não é impossível. Então para Zaqueu era difícil, mas não era impossível. Por isso ele faz o esforço, mesmo sabendo que não é ele o autor da sua salvação, porque o próprio Jesus vai dizer que hoje a salvação entrou nesta casa. Então a salvação é o próprio Senhor. E diante dessa experiência do encontro com Jesus, o Salvador, ele toma iniciativa.
isto é, há consequência nesse encontro. E vejam que Jesus não fez nenhum pedido, a não ser convidando para ir à própria casa de Zaqueu. Então Jesus não fez nenhum pedido, não fez nenhuma exigência. Zaqueu, se você mudar de vida, você não tem uma boa fama, você tem muitos pecados, se você mudar tudo isso, então outro dia você me chama para ir à sua casa. O médico é para os doentes, né? O próprio Jesus diz. Então não se chama o médico quando ali não há doentes. Então Jesus não entra na casa quando não há necessidade do perdão, não há necessidade da cura. Então Jesus é o médico. E por isso Jesus vai para a casa de Zaqueu, mesmo enfrentando algumas críticas. Muitos também ali estavam murmurando, dizendo que ele foi se hospedar na casa de um pecador. Então quem é que diz isso, né? É quem não tem a consciência que também é pecador, mas todos nós somos pecadores. Então essa é uma página muito bela do Evangelho de São Lucas, que apresenta com tantas cores vivas esse encontro da salvação com o pecador. Todos nós também nos assemelhamos de qualquer forma a Zaqueu, mas que sejamos também semelhantes a ele, não só na sua situação de pecado, mas também na sua decisão de fazer algum esforço, sabendo que a salvação vem de Jesus. Então subir na árvore, o que será a nossa árvore? Talvez aquele sacrifício, talvez aquela renúncia, aquela decisão de tomar uma outra estrada, mas não será em vão esse nosso esforço, mesmo que não dependa dele a nossa salvação, mas vai demonstrar o nosso desejo de salvação. E Jesus, que está sempre vindo ao nosso encontro, sem dúvida nos dirá, desce e vem, eu mostro o caminho, eu vou contigo, estarei contigo. Então que o Senhor nos ajude neste subir a árvore, mas também em ser obediente à sua palavra, né? De seguir os seus passos e acolhê-lo no nosso coração e na nossa vida. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.